hoje, quanto mais profundo, melhor. Quanto mais profundo, melhor. Nós vivemos um tempo, irmãos, de relacionamentos superficiais. Nunca se viu no meio do povo que se diz cristão, tanta gente vivendo a superficialidade. Pessoas que vão às igrejas, mas elas não querem compromisso. Pessoas que dizem amar a Deus, mas não têm relacionamento profundo com Ele. E por que isso acontece? Bom, a gente vai estudar sobre isso hoje. A verdade é que quanto mais fundo nós formos, melhor é. É interessante que eu estava refletindo sobre isso, estudando um pouco sobre isso. A maioria das riquezas que existem nessa terra estão no profundo dela. A maioria. Por exemplo, se você falar do petróleo, quando você fala de petróleo que na época de Noé serviu para untar a arca do lado de fora, hoje um dos derivados do petróleo é a gasolina, outro o gás. Eles descobriram em 2015, a Petrobras descobriu em 2015, numa localidade perto de Sergipe, denominaram o local de Moita Bonita, e eles descobriram nas profundezas de meio ao mar, meio à terra, a 6.000 metros de profundidade, encontraram um dos melhores tipos de petróleo que existe na face desta terra. Mas para descobrir eles tiveram que perfurar, tiveram que insistir durante tempo para descobrir um dos melhores petróleos, um dos tipos de óleo, petróleo mais caros que são negociados hoje no mundo. Mas, como eu disse, para encontrá-los, eles precisaram perfurar 6 quilômetros para baixo do mar e para baixo da terra. Quando você fala de minerais, os minerais que existem no mundo hoje, a maioria deles, eles são encontrados nas profundezas da terra. Você já deve ter ouvido falar no passado, houve filmes relacionados a isso, relatos, notícias de pessoas que passaram meses, alguns anos, tentando extrair ouro lá de um lugar chamado Serra Pelada, aqui no Brasil. Muitas pessoas lá tentaram a sorte, cavucaram, foram no fundo, alguns ficaram ricos com isso, a maioria ficou decepcionada, pessoas morreram inclusive lá por conta de tentar escavar e não ter tanta segurança e acabar caindo no buraco e morrendo. Tudo porque boa parte do ouro que existe nesta terra, ele está na profundeza das encostas, ele está debaixo de pedras e de lugares às vezes difícil de acessar. Somente pessoas especializadas conseguem isso. E esses mineradores, pessoas que têm essa especialidade, por exemplo, de pedras preciosas. Existem alguns tipos de pedras preciosas, foram desenvolvidos estudos sobre isso na camada da terra. Eles classificaram pelo menos 4 camadas, e em cada camada da terra vai se encontrando, por exemplo, na primeira camada carvão e alguns outros derivados, como ferro. Na segunda camada, quanto mais você vai se aprofundando, se encontra depósitos de níquel, depósitos de ferro, de bauxita. Quanto mais você continua cavando, você encontra depósitos de estanho e também alguns elementos raros. E na quarta camada você encontra geralmente depósitos de ouro e de outros elementos raros que existem no mundo. Tipo, algumas pedras preciosas só existem mesmo nessa quarta camada. Falando de água, para você ter uma ideia, quando eu li e estudei sobre isso e vi essa questão, eu fiquei estarrecido, porque no Brasil foi descoberto em 1950, quando a Petrobras começou a perfurar locais para descobrir petróleo. Eles descobriram um aquífero, um lugar que tem muita água na profundidade da terra. Para vocês terem uma ideia da dimensão,
segundo estudiosos, a quantidade de água que existe nesse local, dá para encher 7.500.000 vezes o Maracanã até a boca. Para você ter uma ideia, segundo especialistas, esse gigantesco reservatório que está na profundidade da Terra, ele tem 45.000 quilômetros cúbicos de água potável. As pessoas estão aí brigando por água, tem gente passando necessidade, morrendo por falta de água, e aqui no Brasil, foi descoberto isso em 1950, eles se aperfeiçoaram agora em 2005, 2004, 2005, em 95 houve uma reunião entre países do chamado Mercosul, e eles descobriram que esse aquífero, ele está localizado entre 8 estados do Brasil e também na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, só para você ter uma ideia da dimensão desse aquífero. Deram o nome inclusive de Guarani em homenagem aos índios que viviam nessas regiões. Ou seja, essa água que tem nessa parte da terra, nessa profundidade, segundo esses especialistas, daria para alimentar durante 10 anos toda a população mundial. Só para você ter uma ideia do tipo de água potável e a quantidade que tem. E isso só foi descoberto porque eles começaram a se aprofundar na terra para descobrir uma coisa e acabaram descobrindo outra. Falando de construções, para você ter uma construção sólida, para você construir como se constrói hoje no mundo grandes prédios, a necessidade de ter profundidade. Sem profundidade os prédios não conseguem permanecer em pé. Hoje, inclusive, países que têm que sofrem sempre com terremotos, esses países, os engenheiros, eles descobriram uma forma, inventaram uma forma de, mesmo com terremotos, mesmo com tremores, o prédio continuar em pé. Por quê? Porque na estrutura que se tem, ela é tão profunda, ela é tão sólida, que é difícil mesmo dando terremotos numa escala muito alta, muitos prédios desses caírem, virem abaixo. Ou seja, quando você fala de profundidade, por exemplo, do mar, os melhores peixes, os mais bonitos peixes que existem no mar estão na profundidade. A gente está acostumado a ver em aquários, a gente vê peixes bonitos, grandes, pequenos, coloridos ou não, de todos os tipos, de todas as formas. E nós estudamos sobre isso na semana retrasada aqui, porque Deus é um Deus de sabedoria, um Deus criador. E esses peixes que nós vemos às vezes em aquário, esses peixes foram capturados por mergulhadores que foram na profundidade, porque na superficialidade não existe esse tipo de peixe, esse tipo de peixes coloridos, de peixes diferentes. Ou seja, quando você fala de profundidade, quanto mais fundo você for, quanto mais profundo for, melhor é. E quando a gente fala, trazendo isso para os relacionamentos, trazendo isso para a nossa vida espiritual, quanto mais a gente se aprofunda na presença de Deus, mais a gente cresce como pessoa, mais crescemos como seres humanos, mais crescemos como cristãos. A gente estudou aqui também que Deus está com a mão estendida, Deus quer abençoar o povo. A questão é que as pessoas hoje elas não querem ter um compromisso com Deus profundo. Elas querem ter um compromisso superficial. Aliás, nós vivemos num tempo em que pessoas da igreja não querem nem assumir compromissos diante de Deus com a obra dele. Por exemplo, falar de Jesus deveria ser algo normal na vida do cristão, mas na maioria não é. Por quê? Porque ele não tem profundidade, ele não conhece. Dia desses, desta semana, eu estava com uns cunhados no interior e a gente falava sobre ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra escrita de Deus. Todo cristão que se preza deveria ler a Bíblia toda. Pastor, mas como é que eu vou ler a Bíblia toda? Bora, você tem a sua vida inteira para ler a Bíblia. Você já leu tanta coisa, já viu tanta coisa, por que não ler a Bíblia? Por que não se aprofundar na palavra?
Aí a gente chegou à conclusão, eu brinquei com eles, porque eles mesmos disseram, vários irmãos aqui na igreja já me disseram, isso já aconteceu comigo no passado, você começa a ler a Bíblia, dá sono. É incrível. Você está assistindo televisão, você não fica com sono. E quando fica, você põe palitinho no olho para você chegar no final do filme, para você chegar no final da novela. Mas quando você está lendo a Bíblia, você começa a ler e fala, oh meu Deus, tem misericórdia, amanhã eu continuo. Porque, lógico, o inimigo quer que você durma mesmo para você não ler a Bíblia. Você tem que se aprofundar e se preparar. É lutar contra o sono, é lutar contra as dificuldades. A Bíblia, a palavra escrita de Deus, ela nos revela um Deus que antigamente ele estava, entenda essa expressão, oculto. Por que oculto? Porque Deus antigamente ele se revelava a algumas pessoas. Pessoas que o buscavam, pessoas que tinham um relacionamento profundo com ele. Essas pessoas, os nomes delas estão registrados em vários livros da Bíblia. Agora, quando João o Batista e o outro João apóstolo, até então discípulo de Jesus, quando ele ouviu o relato de João Batista, ele registrou isso. E é interessante a gente ver que como Deus se revelou a partir de Jesus para a humanidade. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos aí no livro de João, no capítulo 1, texto muito conhecido, mas é bom a gente conhecer um pouco mais dele. João capítulo 1, se tem alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura com essa pessoa, por favor, faça isso. Deus é bom, Deus está aqui. Aleluia. Vamos lá, João capítulo 1, versículo 1. O texto diz, no princípio, era aquele que é a palavra. Ele está falando aqui de Jesus. Ele estava com Deus e era Deus. Versículo 2, ele estava com Deus no princípio. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Versículo 4, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. 5, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Versículo 6, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Versículo 7, ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Versículo 8, ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estão falando aqui de João Batista. Versículo 9, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Versículo 10, aquele que é a palavra, o verbo, Jesus, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Versículo 11, veio para o que era seu, veio para o seu povo, mas os seus não o receberam. Versículo 12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. 13, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Versículo 14, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 15, João dá testemunho dele. Ele exclama, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim. Por quê? Porque já existia antes de mim. Versículo 16, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, claro, está falando de Jesus, o tornou conhecido. Só até aí. E João escreveu aqui o relato que ele ouviu. Ora, o que ele tinha ouvido?
estava para vir ao mundo, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Só que quem lê Bíblia sabe que quando Jesus se apresentou e disse, por exemplo, algumas vezes ele disse, eu e o Pai somos um. Outras vezes ele disse, o Pai está comigo, eu estou com o Pai, o Pai me ouve. Várias vezes ele citou essa expressão, Pai, Pai, Pai. Ele sempre quis mostrar Deus como o Pai celeste, o Pai que cuida, o Deus Pai da eternidade. Mas aqueles que eram chamados servos de Deus, eles estavam vivendo numa superficialidade, eles viviam um relacionamento com Deus superficial. Eles tinham tanto, eles investiram tanto nesse relacionamento superficial, que a mente deles, e a gente está estudando esse ano sobre isso, que Deus abra a nossa mente, como Paulo orou, e a gente tem orado, que Deus abra a mente para que as pessoas possam entender, ver, ouvir aquilo que não estão entendendo, nem vendo, nem ouvindo. Aqueles homens, eles viviam uma religião, e eu já falei aqui várias vezes, é por isso que eu não gosto de religião, porque religião mata, religião separa, religião destrói. Eu gosto de falar de Jesus. Jesus trouxe o estilo de vida, e o estilo de vida que Jesus trouxe entrou em choque com eles. Por quê? Porque eles tinham a sua religião. Eles achavam que eles eram melhor que os outros. Eles classificavam pessoas para entrar lá, por exemplo, nos cultos que eles tinham, nas sinagogas. Por exemplo, pessoas enfermas, doentes, se não fosse inclusive judeu, jamais poderia entrar, jamais poderia se misturar. Aquelas pessoas, elas eram deixadas à margem da sociedade, e eles viviam uma religião. Eles viviam dizendo, não, nós temos Deus, nós amamos Deus, nós somos servos de Deus. Aí quando Jesus vem e mostra que o Deus Todo-Poderoso, Ele é Pai, Ele ama, Ele está com a gente, Ele perdoa, Ele tem misericórdia. E Jesus começa a falar, escuta, vocês agora precisam ter misericórdia uns dos outros. Vocês precisam se aprofundar no relacionamento com Deus. Deus agora está se revelando, não só para alguns homens e mulheres como foi no passado. Agora Deus está revelando-se para todo mundo. Como? Perguntaram. Jesus falou, eu estou aqui. Quem me vê, vê o Pai. Você quer conhecer o Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso? Olha para mim. Se relaciona comigo. Mas ao contrário do desejo de Jesus e de Deus, o que aconteceu? Aqueles homens naquela época, eles rejeitaram Jesus. Mas o texto de João que ele relata aqui, ele diz, interessante, né? Ele fala assim, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E quando Jesus falou isso, houve um choque na cabeça daqueles homens. Por quê? Porque ele tinha uma mente cega, travada, religiosa. E a gente vê isso hoje em muitos relacionamentos de pessoas cristãs ou que se dizem cristãs, que dizem que amam a Deus, mas preferem, escolhem outro tipo de atividade, de atitude em relação à sua própria vida. Pessoas que se dizem cristãs, que deveriam, por exemplo, amar, que deveriam, por exemplo, perdoar, que deveriam, por exemplo, buscar a Deus, se aprofundar no relacionamento com Deus. Aí você fala assim, pastor, como? Eu acabei de dizer, você se aproxima, você se aprofunda no relacionamento com Deus, quando você estuda a palavra, quando você lê a Bíblia. Bíblia foi feita para a gente ler. Bíblia não foi feita para ficar enfeitando estante ou para ser um aplicativo apenas no celular. Bíblia foi feita para ler. Deveríamos ler a Bíblia todo dia. Aliás, devemos ler a Bíblia todo dia. Por quê? Porque ela é alimento para a nossa vida. É a Bíblia que nos mostra, é a Bíblia, como eu sempre digo aqui, Deus nunca escondeu nada. Tudo de bom ou de ruim que aconteceu no passado com os irmãos nossos do passado estão aqui descritos na Bíblia. E por que Deus permitiu? Deus podia, por exemplo, ter permitido só
foram escritas coisas de vitória, pessoas vitoriosas, pessoas que foram bem-sucedidas, como algumas igrejas hoje acabam mostrando isso. Se você vier para Deus, você vai ter isso. Só que você precisa ter uma mudança de vida, você precisa ter um relacionamento com Deus, você precisa se aprofundar na presença dele. Por isso que Deus deixou descrito também que teve gente que começou bem, mas depois acabou desistindo, acabou enfraquecendo. E aí essas pessoas, em vez de vitoriosas, foram fracassadas. Tem N exemplos na Bíblia. Quando a gente fala de profundidade, Jesus deu uma ideia desse relacionamento com Deus, do reino de Deus, da presença de Deus. Acompanhe aqui no telão, no livro de Mateus, capítulo 13, no versículo 44. Jesus comparou o reino dos céus com um tesouro escondido num campo. Aí ele diz: certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, ele vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Uma outra comparação que Jesus faz, versículo 45, ele diz: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. 46, encontrando uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Jesus está dizendo o seguinte: quando alguém conhece Deus, as outras coisas perdem o valor. A pessoa não coloca o coração naquilo. E olha que Jesus, ele foi longe. Num dos seus ensinamentos ele disse: toma cuidado, porque quando você buscar muito dinheiro, quando você desejar muito dinheiro, ele vai se tornar um Deus. Aí vai chegar um dia que você vai ter que escolher. Ou você adora um Deus, você corresponde, obedece, é servo deste Deus, ou do dinheiro. Você escolhe. Vai chegar um dia que você vai ter que fazer uma escolha. E Jesus está dizendo aqui o seguinte: quem conhece esse Deus, quem conhece esse reino dos céus, ele não vive ligado às coisas. Eu não estou dizendo que você não pode ter um bom carro, uma boa casa, um bom trabalho, um bom salário, usar boas roupas. Eu estou dizendo que você não deve colocar o coração nisso, você deve se aprofundar na presença de Deus. Por quê? Porque quem tem Deus tem tudo. É a versão do Salmo 23. Davi, quando escreveu o Salmo 23, o primeiro versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, na verdade a tradução do original é: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Porque quem tem Deus como pastor de sua vida, quem confia, quem crê nesse Pai Celestial, Deus não deixa faltar nada. Deus até surpreende muitas vezes, trazendo de alguma forma bênçãos, provisão para a vida daqueles que o servem. A questão é que hoje nós vivemos num tempo que o que tem valor para as pessoas são os bens. Se eu tenho um belo carro, tem gente que briga quando tem um risquinho no carro. Eu já vi discussões no trânsito porque passou perto, o cara discute com o outro porque passou perto do carro dele. O carro dele é novo, não pode ter um risco. Eu já vi pessoas discutindo por causa de casa. Você jogou o lixo na frente da minha casa, você não pode. Você fica brigando, fica discutindo por bobagem. Tem gente que se prende a isso, tem gente que se mata de trabalhar, luta para ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro para quê? Quanto mais o ser humano busca isso hoje em dia, mais ele se afasta de Deus. E o interessante é que a Bíblia diz o contrário. Tem o texto no livro de Romanos que diz que a profundidade das riquezas e da sabedoria estão em Deus. Ou seja, você quer ter uma vida boa, abençoada, próspera? Se aprofunde na presença de Deus. Você não precisa ficar se matando, você não precisa ficar buscando, mesmo porque todo cristão, que conhece Deus, ele tem um pensamento: eu não sou mais desse mundo. Eu estou vivendo aqui, enquanto estou vivendo aqui eu quero viver bem, se Deus me permitir, quero dormir bem, eu quero comer bem, eu quero trabalhar bem, eu quero viver uma vida abençoada, ótimo. Mas eu estou de passagem, porque a minha vida está escondida em Cristo Jesus, e quando Ele voltar ou quando eu morrer, aí sim eu vou viver uma vida plena. Mas na mente do ser humano hoje, ou dos cristãos de hoje, as pessoas hoje, elas estão assim, distantes de Deus, ou levam uma vida superficial, não tem profundidade. Por isso que tem muita gente hoje fácil de ser enganada, fácil de ser ludibriada.
Pessoas que às vezes vão em igrejas alternativas, como eu disse, eu não gosto de ficar falando mal de ninguém aqui, longe disso, nem sou juiz, mas você sabe que tem igrejas que prometem mundos e fundos. E a pessoa, por não conhecer a Bíblia, ela se submete àquilo. A um sabonete, a uma vassoura, a um corredor, a um sal, e ela vai se submetendo, porque ela não conhece a Bíblia. A Bíblia diz justamente ao contrário. A palavra de Deus, Jesus disse que os sinais seguiriam aqueles que crescem. Eu não preciso correr atrás da bênção, a bênção do Senhor está na minha vida já. A questão de Abraão, como já falamos aqui. Abraão, quando estava com seu sobrinho Ló, ele chegou num determinado momento que eles precisavam se separar. Aí Abraão fala para Ló: Ló, você escolhe, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, você escolhe. Aí ele olhou para o lado esquerdo, ele viu lá a terra, ele viu lá o deserto, ele viu um lugar sombrio. Ele olhou para o outro lado, campinas verdejantes e tal, e 2 cidades lá. Aí ele falou: ô tio, já que a gente tem que se separar, eu vou por aqui. E aquele lugar de campinas verdejantes, de lugar de cidades abençoadas, estava prestes a ser destruída porque era um lugar de pecado. Abraão, ele olhou para o outro lado e falou assim: não tem problema, eu vou para cá. Porque a bênção de Deus não está no lugar, não estão nas coisas. A bênção de Deus está na vida daquele que crê. E aonde Abraão foi e pisou foi um lugar de bênção. Por quê? Porque ele acreditava no Deus que estava servindo. O problema que nós vivemos hoje é que as pessoas não têm profundidade, elas não têm conhecimento. E a gente, se olhar na Bíblia, além de Abraão, teve vários outros. Toda vez que eu leio, e eu me lembrei desse texto na sexta-feira, quando eu preparava essa ministração, um relato de Ezequiel, um dos profetas, capítulo 12, versículo 12, 13 e 14. Ezequiel estava trazendo uma palavra para o povo de sua época, povo que estava vivendo em idolatria. Eles estavam adorando outros deuses e adorando também as coisas que eles tinham. Aí Deus usa Ezequiel dizendo o seguinte: esta palavra do Senhor veio a mim. Ele disse: filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, eu estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar os seus homens e seus animais. Mesmo 14 que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do Senhor, o soberano. O que ele está dizendo aqui? Esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles eram tão retos, tão justos, o relacionamento com Deus que eles tinham era tão profundo, que Deus dá esta citação anos depois, dizendo para o povo: mesmo que eles 3 estivessem aqui, eles só poderiam ter perdão para a vida deles. Se eles pedissem por outros, se eles orassem, não ia acontecer nada. Por quê? Porque esses 3 homens, eles tinham uma profundidade no relacionamento com Deus muito grande. Eu citei aqui de manhã, por exemplo, Daniel. Daniel, se você pegar a palavra, a profundidade que ele tinha no relacionamento com Deus é tão grande desde a sua mocidade. Na sua mocidade, ele prefere não comer da mesa de alimento sacrificado a ídolos. Ele prefere comer um outro tipo de alimento. Lá na frente, ele é honrado, ele é colocado como um governador daquele lugar. E mesmo como governador, ele mantinha o seu relacionamento, a profundidade no relacionamento com Deus. A Bíblia diz que 3 vezes ao dia ele orava. Podia chover, fazer sol, calor, frio, podia ser na hora do almoço. Ele tinha os seus 3 momentos de oração. Que ele ia para a sua casa, que ele abria as janelas da sua casa. Era um hábito da época do povo que estava distante de Jerusalém. Esses irmãos, eles tinham o hábito de abrir a janela e de orar em direção à sua terra, em direção ao lugar do templo. E Daniel fazia isso. Daniel, ele orava 3 vezes e ele foi pego, ele foi condenado por conta disso. E ele podia, mais do que ninguém, no seu relacionamento com Deus, chegar e falar: ó Deus, é o seguinte, armaram uma lei aí, estão querendo me pegar, o senhor desculpa, mas hoje eu não vou abrir a janela, hoje eu vou orar escondido. Não! Ele tinha um relacionamento tão profundo com Deus, que ele disse: o que vier veio.
Eu sei que o Senhor está comigo. E ele foi parar na cova dos leões, e lá na cova dos leões Deus deu a vitória para ele, Deus preservou a vida dele. Por quê? Porque ele era um homem de retidão, ele buscava a Deus, ele sabia, ele conhecia o Deus que servia. Se você olhar para Jó, Jó perdeu tudo, mas não perdeu a sua retidão. Jó continuou firme, ele disse: olha, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele vai mudar a história da minha vida, eu sei que ele está comigo. Se você olhar para o outro personagem aqui, Noé, ele vivia construindo uma arca, ele vivia construindo um barco, demorou anos, mas ele permaneceu firme. O Senhor falou para eu construir, eu vou construir. Deus é fiel, Deus está comigo, e Deus providenciou tudo, ele construiu, e Deus preservou a vida dele e da sua família. E depois que as águas baixaram, que eles saíram da arca, a Bíblia diz que eles tiveram ainda muitos e muitos anos de vida. Por quê? Porque Deus honra aquele que tem relacionamento com Ele. A gente vive num tempo hoje que as pessoas têm relacionamento com o seu time de futebol. Tem crente que conhece mais o time dele do que a Bíblia. Tem crente que conhece mais o carro dele do que a Bíblia. Tem crente que conhece mais as coisas que passam, que acontecem no mundo, do que a própria palavra de Deus. E isso é errado, pastor? Não, eu não estou falando que é errado, eu estou falando que tem gente que está gastando muito tempo se aprofundando em coisas fúteis, e a coisa mais útil que nós temos, que é a palavra de Deus, a gente está esquecendo, deixando ela de lado. E Deus se revela através da palavra. Quando você lê a palavra, Deus revela, Deus mostra, Deus capacita, Deus te dá sabedoria para você entendê-lo. Foi o que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 3, versículo 14, acompanha aqui no telão. Ele escreveu: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para quê? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Versículo 17: e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aí ele encerra dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O que Paulo está falando para a igreja de Éfeso? O que tem valor para você? Porque, lembre-se, quando Jesus se apresentou, aquele povo, o que era valoroso para eles? O que tinha valor para eles? As coisas. O que tinha valor para eles? A posição social. O que tinha valor para eles? A sua religiosidade. Aí Jesus vem e fala o seguinte: vocês precisam mudar isso, vocês precisam tirar o coração disso, vocês precisam viver uma nova vida, vocês precisam conhecer Deus na sua essência, vocês precisam conhecer Deus na sua plenitude. Haja visto, por exemplo, que quando Jesus estava num determinado lugar, numa cidade, que ele chegou com seus discípulos, ele foi mal recebido nessa cidade. E aí os seus discípulos, que também conheciam aquelas leis e tal, ele chega e fala para Jesus: quer que a gente faça que nem Elias? Vamos mandar fogo do céu para queimar esse bando aí, porque eles não quiseram receber a gente. Aí Jesus falou o quê? Ele falou: escuta, vocês não conhecem o tipo de espírito que está em vocês, não é essa a razão que eu estou aqui. O Filho do Homem não veio para destruir, o Filho do Homem veio para salvar, o Filho do Homem veio para aproximar o homem de Deus. E é verdade que Jesus, quando se revelou, hoje, século 21, com internet, com aplicativos, com todas as condições que nós temos para ler a Bíblia, você pode ler, você pode ouvir, você pode estudar, você pode fazer o que você quiser com a palavra hoje. Você pode ter a versão original, você pode ter a versão no grego, você pode buscar estudar o quanto você quiser. Mas como isso não interessa muito, que o que interessa é ganhar dinheiro, o que interessa é viver a vida,
Então as pessoas vão para a igreja e o relacionamento com Deus está limitado assim: Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor pode fazer por mim hoje? Mal sabe essa pessoa que o pior que a gente podia passar, Jesus já passou por nós na cruz do Calvário. Que o melhor que Deus podia nos dar, Ele já nos deu, Jesus. Meu irmão, não tem coisa mais valiosa do que você ter o seu nome escrito no livro da vida, ter seus pecados perdoados e poder se apresentar diante de Deus. Mas para muita gente isso não tem valor. Tem gente que vai na igreja e fica esperando um milagre. Aí criaram nas igrejas um milagre urgente. Vem aqui que vai ter um milagre urgente. Eu estou tentando entender até hoje como é que funciona o milagre urgente, né? Mas aí, tem igreja que fala do milagre urgente. Tem gente que fala da oração forte. Eu não sei se tem oração forte ou fraca. Eu também até hoje não entendi isso. A oração que eu entendo é com fé. A Bíblia diz: se você orar e orar com fé, Deus vai agir. Agora, se ela é forte, se ela é fraca, eu não sei. Mas inventa-se de tudo, e as pessoas, por não conhecerem, elas vão e ficam ali esperando. Elas não querem se aprofundar, elas querem viver aquela superficialidade, querem viver ali aquele negócio. E é por isso que a gente vê hoje dentro das igrejas tantas pessoas que são fracas, tantas pessoas que estão doentes espiritualmente falando, e pessoas que estão dormindo espiritualmente falando na presença de Deus. E o que dói no coração, principalmente no meu, é que Deus, Ele está em todos os cultos, presente, querendo dar sabedoria, querendo trazer unção, querendo trazer poder, querendo capacitar os seus filhos para viver uma vida melhor. Mas infelizmente as pessoas, elas querem, eu quero ir para a igreja, chegou lá, não vejo a hora que, puxa, está demorando hoje, né? Que hora que vai acabar o culto hoje? Por quê? Porque não tem relacionamento profundo com Deus. Porque se tiver, quanto mais você estiver na presença de Deus, mais dele você vai desfrutar. Sabe, meus irmãos, eu quero encerrar aqui citando um texto de Ezequiel. Eu não vou lê-lo porque eu não tenho tempo. Mas se você quiser ler na sua casa, o livro de Ezequiel, capítulo 47. Deus falando pela boca do profeta, Ele disse para o povo. Falou assim: gente, existe, Ezequiel falando, existe o templo, e da soleira do templo brota um rio de água. E essa água, ela vem e forma um rio. Esse rio, ele vai citando, existem 4 níveis. Primeiro tem aquele superficial. Eu não sei se você já foi na praia, mas tem muita gente que tem medo da água. E ele molha só as canelas. E para ele molha as canelas e fala assim: que legal, né? Aí quando a água vem, que a água da praia vai vir, quando ela vem mais forte, ele... Já viu isso? Na igreja, tem gente assim. Ele vem, ele vê o rio do Senhor, e ele vai e pisa ali com as canelinhas, e ele sente: ai, que gostoso, ai, que bom. Irmão, você pode se aprofundar mais. Ai, não. E Deus está presente. O rio de unção que desce do trono de Deus está correndo. Segundo nível que Ezequiel fala, é aqueles que vão até as canelas, até os joelhos, desculpe. Você vai na praia, você pisa, ou numa piscina, tem gente que para entrar na piscina, ele entra assim, ele dá um passinho, aí ele volta, aí está muito gelada, será que é fundo, será que não é? Aí ele vai até o joelho, como na praia, ele vai até o joelho, chega lá na praia, no joelho, ele já está satisfeito, fala: nossa, que gostoso, né? Está aqui, batendo nas minhas pernas, minha canelinha, ai, que bom, tal. Escuta, vai para o fundo. Eu não. Tem o terceiro nível, que é aquele que vai mais corajoso até o peito, assim, né? E eu que nasci em Santos quando eu era mocinho, né? Não faz muito tempo, que eu ia na praia, né? Chegava aqui e eu não sabia nadar, né? Hoje, graças a Deus, pelo menos morrer afogado eu já não morro mais, né? Mas na época eu não sabia nadar, mas tinha desejo de ir para a praia. E eu me lembro quando chegava aqui, a gente já ficava assim: ai, meu Deus. Meu pai, às vezes, meu irmão mais velho, o Robertão, que quando ia, a gente ia junto. Vai, meu. Eu não.
Deus me livre. E tem gente na igreja assim. Ele chega até aqui. Ele está ali, ó. Glória. Glória, Deus está aqui. Que gostoso. Vai mais fundo, irmão, mergulha. Não, meu. Eu quero ficar aqui. E Ezequiel, Deus, através da boca de Ezequiel, ele fala o seguinte: tem também a profundidade. Você pode sair daqui e mergulhar na presença de Deus. Todos os cultos, Deus está presente. E o rio dele está fluindo. E eu posso mergulhar. Você pode mergulhar. Mas tem gente que fica só na canelinha. Tem gente que fica só no joelho. Tem gente que fica só aqui. Tem gente que mergulha. Eu me lembro no acampamento que a gente teve ano passado, né? E os meninos, às vezes, os meninos assim, os adolescentes: pastor, vamos brincar, vamos pular na piscina? Vamos lá. E ficava aquela filha assim, 4, 5, 6, vamos lá, 1, 2, 3 e tal. Sempre tinha um que ia e falava: eu não. Pular todo mundo junto não vai dar certo. Sempre tem um assim, né? Na igreja também. Irmãos, vamos mergulhar na presença de Deus, vamos dar aquele salto e tal. Vamos. Ele: opa, pera um pouquinho, como é que é isso? É porque as pessoas não querem se aprofundar na presença de Deus, porque Ele está disponível. Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Todos os cultos Ele está disponível para abençoar, para capacitar, para trazer unção, para trazer poder. Mas infelizmente muita gente para. O apóstolo Paulo, que teve um relacionamento muito profundo com Deus, tão profundo o relacionamento do apóstolo Paulo foi, que ele relata numa das suas escritas, que ele chegou a ir no terceiro céu. Ele chegou a ir num lugar assim que só ele e Deus. Depois disso ele conta que ele teve um espinho na carne colocado por Deus, que para ele não se engrandecer: eu tive lá no lugar, na presença de Deus. Para ele não falar isso, ele diz que tinha um espinho que sempre que ele pensava, cutucava ele. Mas ele chegou nesse lugar, nesse nível de profundidade, de relacionamento com Deus. E quando ele escreveu para a igreja de Filipenses, capítulo 3, acompanha aqui no telão, versículo 12, ele escreveu o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Versículo 13 ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo diz? Eu não fico mais preocupado com as coisas do mundo e tal. Eu encontrei o maior tesouro. A gente já cantou aqui muitas vezes: meu maior tesouro é Jesus. Será? Você já parou para pensar o que tem valor para você? Pastor, para mim tem valor a minha família. Legal. Pastor, para mim tem valor o meu trabalho. Legal. Pastor, para mim tem valor os meus amigos. Joia. E Deus? Não, Deus para mim está acima de tudo. Eu amo tanto a Deus, eu adoro tanto a Deus, que, como disse João, quanto mais eu me aproximo, mais a luz dele brilha e mostra os meus defeitos. E aí eu começo a enxergar o amor de Deus, que Paulo fala que o constrangeu. E a gente leu há pouco. Eu consigo entender, na verdade eu tento, mas eu não consigo entender. Eu não consigo ver a profundidade, eu não consigo ver a altura, a largura, o comprimento do amor de Deus. Eu sei que esse amor existe, é tão grande que ele me constrange. E quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais coisas Ele vai fazendo, Ele vai revelando, Ele vai trazendo, Ele vai moldando na minha vida. E o legal é que isso era para ser para todo mundo, mas a maioria não quer saber. A maioria está acostumada assim: eu vou para a igreja, eu já ouvi a palavra, cantei uns corinhos hoje e tal, bati palma, dei minha oferta, meu dízimo, ouvi a palavra, vou embora, amém. Outro domingo eu volto. Hoje acho que eu não vou não, porque não, domingo que vem eu vou. Esse não quer relacionamento com Deus. E quando você tem relacionamento com Deus,
você está na presença dele, você faz como o salmista: alegrei-me quando me disseram. Por quê? Porque é na casa do Senhor que Deus se revela, que eu tenho comunhão, que eu oro pelo meu irmão, ele ora por mim, a gente faz aquele negócio gostoso chamado comunhão. E quando isso começa a acontecer, Deus começa a agir, Deus começa a mover, o Espírito começa a trazer coisas novas. A gente viu aqui sobre sabedoria. Se você pedir sabedoria a Deus, quanto mais você pedir sabedoria a Deus, mais se aprofundar na presença dele, mais sábio você será para tomar decisões, mais sábio você será para fechar negócios, fazer negócios, mais sábio você será para administrar a sua vida familiar, a sua vida particular, a sua vida espiritual. Basta sabedoria. E Tiago escreveu, o apóstolo, que sabedoria é tão fácil de se conseguir. Deus é a fonte, é só pedir e Ele dá. Mas a pessoa vai para a igreja e pede dinheiro, pede carro, pede casa, pede o mino, a mina. E Deus está querendo acrescentar, Deus está querendo dar sabedoria para Ele reagir, saber o que fazer. Entendem, irmãos, por que tem muita gente que sai frustrada da igreja? Que se afasta de Deus porque não conheceu como deveria. Que se o conhecesse, saberia que Ele é um Deus vivo e poderoso, que Ele está conosco todo o tempo, que Ele tem todo o poder nas mãos, que Ele é sábio, o dono da sabedoria está à disposição da gente. Ele nos ama, todo culto Ele está presente. E você é privilegiado, eu sou privilegiado de estarmos aqui hoje, porque Deus está aqui. Jesus não está mais assim, Jesus agora está assim dizendo: venha, como é que você está? Do jeito que você está, eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar a tua história. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero ler um texto com você para encerrar. Você que trouxe a Bíblia, vamos ler juntos no livro de Jó. Guarde esse texto no teu coração. Livro de Jó, capítulo 28. Jó, um desses três que foi citado por Ezequiel para aquele povo. Ele conhecia tanto a Deus, ele tinha um relacionamento tão profundo com Deus, que ele escreveu, ou está relatado aqui palavras dele. Jó capítulo 28, versículo 1, ele escreveu o seguinte: existem minas de prata e locais onde se refina ouro. Versículo 2, o ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. Versículo 3, o homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério, mais escuras, ou nas mais escuras trevas. Versículo 4, longe das moradias ele cava um poço em local esquecido pelos pés dos homens. Longe de todos ele se pendura e balança. Versículo 5, a terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo, como que pelo fogo. Veja que ele está falando das profundezas. Versículo 6, das suas rochas saem safiras, e o seu pó contém pepitas de ouro. Versículo 7, nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto, e os olhos de nenhum falcão o viram. Versículo 8, os animais altivos não põem os pés nele, e nenhum leão ronda por ali. Versículo 9, as mãos dos homens atacam a dura rocha e transtornam as raízes das montanhas. 10, fazem túneis através da rocha, e os seus olhos enxergam todos os tesouros dali. Versículo 11, eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Versículo 12, onde porém se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? Versículo 13, o homem não percebe o valor da sabedoria, ela não se encontra na terra dos viventes. Versículo 14, o abismo diz, em mim não está. O mar diz, não está comigo. Versículo 15, não se pode ser comprada, mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Versículo 16, não pode ser comprada nem com o ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com safiras. 17, o ouro e o cristal não se comparam com ela, a sabedoria, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. Versículo 18, o coral e o jaspe nem merecem menção, o preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis.
Versículo 19: o topázio da Etiópia não se compara com ela, não se compra a sabedoria nem com ouro puro. Versículo 20: de onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Versículo 21: escondida está dos olhos de toda criatura vivente, até das aves dos céus. Versículo 22: a destruição e a morte dizem: aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Versículo 23: Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita. Por quê? 24: pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Versículo 25: quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas. 26: quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante. 27: Ele olhou para a sabedoria e avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. 28 e último: disse Deus então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. O que Jó disse? Enquanto tem gente que procura riqueza aqui, ali, cavuca, mexe, faz, corre que nem um louco atrás de dinheiro, corre que nem um louco para lá, para cá, bastava você procurar sabedoria e adquiri-la, e ela não tem ouro, não tem prata, não tem riqueza que pode pagar pela sabedoria. A sabedoria nos dá de graça para aqueles que pedem, para aqueles que o buscam. E quanto mais sábio você for, mais Deus vai te capacitar para você, inclusive, ter uma vida mais abençoada. O problema que a gente vive hoje é o inverso. As pessoas não vão à igreja para buscar Deus, elas vão na igreja para buscar o favor de Deus. E Deus é bom, Deus ajuda, Deus capacita, Deus cura, Deus liberta. Deus é bom. Mas será que Deus é só isso? Para muitos que vivem numa vida superficial, é só isso. Mas para aqueles que querem, existe um rio que sai do trono de Deus, diz a Bíblia. E eu e você podemos nos aprofundar, podemos conhecer a essência de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. Como a gente viu semana passada, hoje nós somos a morada do Espírito Santo. Ele habita em mim, Ele habita em você que é cristão, que tem Jesus como Senhor de sua vida. E Ele quer revelar, Ele quer capacitar, Ele quer trazer coisas novas. Mas a maioria não tem tempo, a maioria não está afim. A maioria está acostumada a viver na superficialidade. E hoje você pode ir profundo. Deus permite que você vá a fundo. Se você quiser, nós temos essa oportunidade hoje, a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém?